Olá, tudo bem? Já estou com saudades. Mas vamos a mais uma aula, a última aula sobre feudalismo. Dessa vez vamos tratar sobre aqueles que trabalham muito e se alimentam só para sobreviver. Não tem lucros, porque afinal de contas a economia feudal na Europa era de subsistência. E eles, além de trabalharem muito e apenas sobreviver, eles tinham também obrigações, exatamente. Eles tinham obrigações. Os servos no feudalismo tinham obrigações, também conhecido como camponês, tá? Então, nós temos aqui uma foto sobre o trabalho deles, é uma pintura, um desenho, né, do século XIX aí, e mostra um pouco sobre o trabalho do camponês, o trabalho do servo dentro de um feudo. Nós podemos ver lá ao fundo o castelo do senhor feudal, vemos ali um arado plantando, colhendo, cortando árvores, lavrando a terra. Eram alguns dos trabalhos dos servos, né? Esse era o trabalho dele durante praticamente o dia inteiro. Depois, nós temos aqui uma outra figura que apresenta um moinho lá ao fundo à esquerda, tá? À direita, o famoso castelo do senhor feudal. A gente vê que existem mulheres, homens e crianças trabalhando ao mesmo tempo. Não existe uma separação de trabalho. Todos trabalham ao mesmo tempo e geralmente só quem ganha, na verdade, é o pai da família do servo, pois ele ganha em alimentos. Ele trabalha ou colhe alimentos para ele sobreviver. Tá? Então, essa era a vida cotidiana do servo do camponês na época do feudalismo. Para quem não lembra aí, ó, o feudo aí, tá? Tem um desenho do feudo, lá tem os bosques à esquerda, o castelo ao centro, em cima lá ao centro, o manso senhorial, né? Que eram os pastos e os bosques do senhor feudal, onde só ele poderia passear, né, por ali. Temos o manso servil, onde era o local de trabalho também do servo, mas também onde moravam os servos em pequenas casinhas, que hoje nós poderíamos comparar a malocas, né? Como são conhecidas, mas pequenas casas chamadas de choupanas. Essas pequenas casas onde moravam os servos. Não tinha um banheiro, né? Geralmente era uma peça grande onde tinha tudo lá dentro, cozinhavam, dormiam ali na mesma peça, tá? E o servo também trabalhava no manso senhorial, não trabalhava apenas no manso servil, tá? Trabalhava nos dois. E tínhamos também o manso comunal, onde se trabalhavam quem? Trabalhavam, ou melhor, não trabalhavam, eles apenas circulavam, passeavam, e esse manso comunal, como o nome já diz, é comum a todos, tanto a nobres da igreja, quanto ao senhor feudal e à nobreza, quanto também aos servos. Todos poderiam ter acesso ao manso comunal, mas apenas não poderiam se misturar. Existia um horário para cada um passear no manso comunal. Só para relembrar o feudo. E agora nós temos as obrigações propriamente ditas do servo. O servo é um trabalhador que hoje em dia, se formos trazer para os dias de hoje, ele é aquele trabalhador que ganha um salário mínimo, muitas vezes menos. Na região nordeste do Brasil tem muito isso também, de trabalhar para ganhar pouca coisa, menos que um salário mínimo. E é um regime de trabalho duro e de alimentação pouca e de uma vida somente de subsistência. Tá? E isso acontecia lá na Europa no século X, no século XI, tá? Que é a época da Europa da Idade Média, tá? Nos feudos, e esses feudos, eles trabalhavam, a produção desses feudos era através dos servos. E para manter esses servos na linha, para não ter que expulsar os servos de dentro do feudo, existiam obrigações. É claro que um servo, ele não vai sair de um feudo para cair nas mãos de um outro feudo que ele não conhece, que vai ter que começar do zero. Então, esse servo, ele trabalha
vive ali, cria sua família ali, morre ali, sua família assume o lugar dele, sempre servo, sempre tendo obrigações. Ele não tem por que sair, ou ele não tem objetivos maiores na vida a não ser trabalhar e colher o alimento para sobreviver. Tá? Essa era a cabeça do servo naquela época, na Idade Média, na Europa, dentro de um feudo. Para ele estava bom, ruim ali, pior fora do feudo. Então, para ele estava bom aquilo ali, e eles aceitavam as obrigações que o senhor feudal dava para eles. Entre as obrigações, nós temos a corveia, que é um trabalho gratuito dos servos na agricultura, na construção de pontes, fortificações, na própria colheita, tá, do alimento, que vai alimentar todo o feudo, tanto o clero, que são as igrejas, como os nobres e o senhor feudal. Tá? Temos as banalidades, nome estranho, né? Que lembra banana, mas é banalidades, que é o imposto pago pela utilização da infraestrutura do moinho. Isso mesmo, isso mesmo. Ele tinha que utilizar os instrumentos e tudo mais para plantar, colher, preparar o alimento. Tudo era utilizado das mãos do senhor feudal. O servo não tinha esses instrumentos, não tinha material para preparar a terra, não tinha material para colher, não tinha material para preparar a colheita e entregá-la para o senhor feudal. Então, o que acontecia? A obrigação do servo era pagar a banalidade, que era o imposto pago por utilizar o material para trabalhar numa terra que na verdade não era dele, era do próprio senhor feudal. Então, era um imposto pago para alguém que ele trabalhava para aquele próprio alguém. Então, o senhor feudal não aliviava em nada as obrigações do servo. Cada vez tirava mais dos servos. Para quê? Eu acho que para esse senhor feudal ter total comando e total força, né? Total força e comando em cima desse servo, para fazer esse servo, esse camponês, não pensar nem momento em fugir, ou nem momento em pensar em outras coisas, a não ser trabalhar, trabalhar e cumprir suas obrigações. Então, a corveia é a primeira obrigação, que é o trabalho gratuito que o servo faz para o senhor feudal. Tá? E depois tem a banalidade, que é o imposto que o senhor feudal recebe do servo, quando usa os instrumentos do senhor feudal. E essas banalidades, elas são pagas através de serviço também. Não tem dinheiro nem moeda, através de serviço do servo. Tem a talha também, que é a porcentagem, que quase sempre a metade do que o trabalhador produz é entregue para o senhor feudal, ou seja, ele tem o manso senhorial, lá onde o servo trabalha a maior parte do tempo, a maior parte dos dias da vida dele, mas ele tem o manso servil, e esse manso servil é onde ele trabalha para tirar a sua sobrevivência. Só que quando o senhor feudal libera esse servo para trabalhar para si mesmo, para colher para si mesmo, para si próprio, para o servo, esse servo ainda tem que pagar metade da produção ou mais do que ele colheu na agricultura dele, na plantação dele, para a alimentação dele, metade vai para o senhor feudal. Ou seja, ele trabalha em torno de 7 dias da semana. 2 dias da semana ele trabalha, o servo trabalha para ele mesmo, para se sustentar. Só que desses 2 dias da semana que ele trabalha para ele, 50% ou mais da produção tem que ser paga para o senhor feudal. Esta é a talha. Depois vem a mão morta. A mão morta é o imposto que, quando o cara, que é o chefe da família, morre, o filho que já está em idade para trabalhar, ou mesmo um adolescente, quer continuar dentro do feudo e continuar trabalhando e colhendo alimento, ele tem que pagar o imposto, a obrigação chamada de mão morta. Porque o pai dele morreu, ele não tem por direito ficar naquela terra e trabalhar para o senhor feudal do seu pai. Ele vai ter que pagar o imposto chamado mão morta para poder herdar o direito de trabalhar ali 7 dias na semana, mais de 10 horas por dia para o senhor feudal. Ou seja, ele tem que pagar o imposto para herdar o trabalho forçado que o pai dele tinha, para herdar a vida de subsistência apenas que o pai dele tinha. E eles faziam isso. E um outro imposto que está aqui, mas não está nos materiais de história da rede, é a
captação. A captação é um imposto anual pago individualmente ao senhor feudal. Um imposto por ano. Ou seja, além da corvéia, que é o trabalho gratuito para o senhor feudal, além da banalidade, que é o imposto pago em trabalho por utilizar as ferramentas do senhor feudal, além da talha, que é uma porcentagem que é a metade ou mais da metade que o servo pagava para o senhor feudal para trabalhar para ele, além da mão morta, que quando morria o chefe da família, o filho assumia, mas tinha que pagar esse imposto em trabalho para poder assumir o lugar do pai de trabalhador, do senhor feudal. Nós tínhamos a captação, que é o imposto anual do senhor feudal. Então aqui nós encerramos a aula 3, a última aula sobre feudalismo, tá? E fica aí as dicas, né? Ficam aí as dicas para vocês acessarem o blog do professor Charles, professorcharleshistoriador.blogspot.com, o seu canal no YouTube, Professor Charles Historiador. Lá existirão conteúdos ainda sobre feudalismo que você pode tirar dúvidas, tá? Muito obrigado pela sua atenção na aula de hoje e até a próxima!